Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. O que você procura num dia tão lindo como este? Quais são os seus planos? Haverão muitos perigos para você enfrentar. Uma companhia ruim, uma oferta que desagrada a Deus. A palavra do Senhor no Salmo 141, 4, na oração do salmista Davi diz: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Nós devemos sair para o nosso trabalho, para o estudo, preparados. Ofertas do mundo te cercarão hoje. Talvez uma oferta muito interessante, que você pode até levar uma vantagem financeira, mas que não agrada a Deus, por homens malfeitores, por homens que arquitetam mal, por homens que não amam a Cristo Jesus. Qual será a sua decisão? O que você vai decidir hoje? A prioridade deve ser para a vida do cristão agradar aquele que o chamou, Cristo Jesus. Tenha isso em mente. Toda a minha resposta deve ser para louvor e glória do Senhor. Não vá se envaidecer, porque pode ser a sua queda. Ame os preceitos do Senhor e decida por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Eu quero conversar hoje mais uma vez, a segunda parte da nossa entrevista com a Thelma Alba. Algo de Deus sobre a vida desta mulher. Vamos passar essa entrevista? Recebo mais uma vez no programa Restaurando Vidas a missionária e irmã em Cristo, Thelma Alba Xavier Nunes e Silva. Paz do Senhor, seja bem-vinda novamente. Amém, pastor. A paz do Senhor. É sempre um prazer poder falar do grande amor do Senhor, de tudo que Deus tem feito por nós. Amém. Irmã, só para a gente relembrar, para quem não assistiu o primeiro programa, a senhora nasceu num lar evangélico, os seus pais valorizavam muito as programações da igreja, principalmente a escola bíblica. Com 10 anos de idade, mediante uma pregação de um determinado pastor sobre a criação, a senhora levanta sua mão e entrega a vida para Jesus. Na sua adolescência e na sua juventude, embora a pressão do mundo existisse também, a senhora firmemente decidiu agradar a Deus e renunciar às práticas do mundo. Nós falávamos sobre os pais hoje não investirem na educação espiritual dos filhos. Hoje um pai, ele dá para o filho uma escola de inglês, uma escola de música, uma ginástica, ele investe muito dinheiro num ótimo celular para o filho de 3, 4 mil reais, mas ele se esquece de levar o filho na escola bíblica, ele esquece de colocar o filho para ler a palavra, de fazer o culto doméstico, e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Eu, particularmente, eu tenho um problema muito sério com a creche hoje. Não que ela seja um negócio ilegal, não. Mas os pais, eles não ficam com o filho. Eles levam o filho para a creche cedo, vão buscar à tarde e não tem muito tempo para ficar com os filhos. Será que a necessidade financeira é muita? Será que o padrão de vida é tão necessário assim que a preciosidade, a herança do Senhor está sendo deixada de lado? Isso é um perigo, pastor. Assim, eu sei que muitas vezes há uma necessidade realmente, mas o que eu vejo também? Eu não vejo problema em levar a criança à creche, às vezes realmente é uma necessidade. Mas o que a gente preocupa é quando há esse retorno para casa, quando há esse retorno para o lar. O que muitas vezes a gente vê o pai fazer? Pelo estresse da vida, pelo corre-corre do dia a dia, o que às vezes ele faz? Ele põe a criança lá na frente da televisão, deixa a criança lá, vai cuidar de outras coisas e não tira o tempo para a criança, para investir na criança como o senhor colocou. Às vezes compra coisas caríssimas, achando que isso vai substituir, isso não substitui. E aí a gente vê como que os filhos têm sido criados hoje, a forma como eles têm sido conduzidos, que é um perigo muito grande e que lá na frente tem problema. E às vezes o pai fala assim, mas o que eu fiz, onde foi que eu errei? Foi o tempo que eu não investi no meu filho,
Foi o tempo que eu não tirei para ele, para sentar e ensinar os preceitos bíblicos para ele, que isso é importante. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele for velho não se desviará dele. Então esse momento da família a gente tem perdido. Antes a gente via assim que a família sentava para almoçar, sentava para o café da manhã, ali conversava, trocava ideias, lia a palavra, chegava à tarde e conversava. Hoje cada um toma café num horário, cada um almoça num horário, não há mais aquela preocupação, aquele interesse em estar juntos. E às vezes quando está ainda acaba às vezes um perdendo a paciência com o outro por causa do estresse do dia a dia. Às vezes a criança até quer falar com o pai, mas às vezes o pai está cansado, põe ele para fazer outra coisa, porque ele não está tendo tempo para o filho. E isso é um perigo muito grande. Então a gente tem que estar atento a isso. Então eles estão substituindo a presença por presentes. E isso é um perigo muito forte, porque, muito forte. Como a senhora leu no programa passado, nós devemos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. E isso requer tempo. Se os dois trabalham e voltam depois das 18 horas e mais o transporte, alguma coisa assim, acaba chegando em casa 19 horas, não vai ter tempo para inculcar, porque vai ter que preparar uma refeição, vai ter que preparar o banho das crianças e alguma coisa mais, fora o cansaço físico, não é verdade? Então aquela profissão que eu acho maravilhosa, ela está em extinção, do lar. Aquela mãe que fica cuidando dos seus filhos, não só fisicamente, mas espiritualmente, enquanto o pai sai para o trabalho e o pai sai despreocupado porque tem a figura materna ali, né? Cuidando. E isso está acabando, está entrando em extinção. Isso tem acabado. E o que a gente vê é a família desfacelada hoje, né? Por os nossos filhos, as nossas crianças de hoje, às vezes elas são criadas ainda, né, como o povo dizia antigamente, pela babá eletrônica, pela televisão e hoje pela internet, que é um perigo muito grande. Eu trabalho com a área da educação e a gente tem tido orientações até do Ministério Público para cuidar das crianças, porque às vezes a criança está ali num joguinho e naquele joguinho ele começa a conversar com uma outra pessoa do outro lado que ele nunca sabe quem é. E nem nós, idade, né? nem tem. E nem idade, nem a gente adulto, a gente sabe. A gente nunca sabe quem está do outro lado virtualmente falando. A gente não tem como identificar. A pessoa se coloca como ela quer. Ela põe aquela imagem que ela quer. Através do seu dedinho ele tem acesso ao mundo todo. Ao mundo todo. E que é um as perigo mais muito grande. diversas práticas, né, pecaminosas. Né? Exatamente. E que a criança não tem noção desse perigo, ela não tem maturidade para isso. E a gente vê as coisas acontecendo de forma assim assustadora. E pelo fato da criança não ter, às vezes, a mãe por perto. Às vezes, nós mulheres, a gente não gosta. Mas eu quero sair para trabalhar, eu preciso sair. Entre querer e precisar tem uma diferença, né? Você pode até sair, mas eu acredito que nós temos que buscar um tempo para os nossos filhos. Porque tempo também, pastor, às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Mas às vezes eu paro meia hora, 40 minutos em frente a um computador para olhar uma rede social. Não sou contra ninguém olhar rede social, mas eu tenho que dosar o meu tempo. Eu tenho que administrar o meu tempo, porque Satanás ele tem vindo com a sua artimanha tirando o tempo das pessoas, que é precioso. Agora a Thelma casou cedo. Por que ela casou cedo? Por uma opção. Um sonho? Um sonho. Eu sempre tive sonho de ser mãe, né? Realmente eu me casei muito cedo, eu casei aos 17 anos. Até na época minha mãe falou assim, não, continua estudando, faz a faculdade. Eu falei, não, mãe, eu quero me casar. Era um projeto? Era um projeto meu, graças a Deus casei com um servo do Senhor, né? Na época nós dois evangélicos casamos dentro dos preceitos bíblicos. Isso é muito importante, graças porque a Deus, o que as pessoas estão aprendendo nas novelas, naquela série, uma tal de Malhação. que é um perigo. É um perigo, é uma deturpação da palavra do Senhor. São valores extremamente baixos, né? Lamaçal do pecado mesmo. E casar dentro dos preceitos bíblicos é muito importante. Nem sei se a gente pode chamar aquilo de valores, sabe, pastor? São coisas assim tão absurdas que... Desprezíveis, né? Desprezíveis. E assim, foi pela misericórdia do Senhor, orientada pelos meus pais, casei dentro dos preceitos bíblicos. Fui mãe também um pouco nova, né? Mas graças a Deus estou aí com 2 rapazes, 2 meninos também que servem ao Senhor. E por uma situação da vida, eu também fiquei viúva cedo. O que houve? Ele teve um problema e ele veio a falecer ainda muito novo, com 36 anos. 36, já tinha quantos anos de Eu casado? estava com 28 anos na época. Eu fiquei com 2 crianças, um de 9 anos e outro de 5.
E como é que a senhora fez para superar? É uma perda muito grande, né? Muito grande. É um choque ali. Muito. Até porque na época, pastor, assim, ele foi o primeiro namorado que eu tive e acabei me casando. Então, eu casei muito nova e eu até hoje eu vejo o casamento como até que a morte separe. Eu vejo assim. E graças a Deus, assim, eu sei que é a misericórdia do Senhor, mas eu fui com ele até acontecer essa fatalidade na nossa vida, né, na vida dos nossos filhos, e Deus o levou. E aí eu fiquei 4 anos sozinha, um período só, foi num período que aí eu voltei a estudar, cursei a faculdade, fiz o meu curso de pedagogia, que não era nem esse curso que eu pretendia, o meu sonho era fazer letras, eu gosto muito da nossa língua portuguesa, eu pretendia ser professora de português. Só que nesse período, um contratempo, eu tive que fazer pedagogia para depois escolher letras. Mas eu vejo hoje que não foi, a escolha de Deus não era essa que eu queria, que era ser professora de português. A escolha que Deus tinha para mim realmente era ser pedagoga. Era estar com a área de pedagogia, porque eu amo trabalhar com crianças e ensinar as crianças. E hoje eu trabalho na igreja, na coordenação do Ministério Infantil, que eu amo minhas crianças, ensiná-los a palavra do Senhor, cada olhinho que brilha quando responde algo, que eu percebo que ele está entendendo o que a palavra de Deus traz para ele, as perguntas que as crianças nos fazem, aquilo enche o meu coração. Eu falo, não, Deus, realmente eu nasci para isso. E nesse período, depois de 4 anos, um período sozinha, Deus preparou uma outra pessoa para mim. Hoje eu sou casada com um pastor da Igreja Presbiteriana Renovada e a gente pastoreia ali em Lambari, o pastor Janô Pereira da Silva. E Deus tem abençoado muito o nosso ministério ali. Um homem de Deus que busca realmente também seguir os preceitos bíblicos. As igrejas hoje não têm investido nas crianças. E é uma área fundamental de investimento. Muito. Foi ali que a senhora foi iniciada Foi e conheceu Jesus Cristo. Por que a senhora acha que a igreja tem investido tão pouco nas crianças? Olha, pastor, eu vejo assim, os evangélicos, de uma forma geral, os cristãos, até eu vejo alguns testemunhos de pessoas que, quando estão lá no mundo, gastam rios de dinheiro. Saem num final de semana, num barzinho, numa situação, gasta aí 200, 300 reais e olha se não gastar mais. Aí, às vezes, quando vem para a igreja, na hora de um dízimo, na hora de uma oferta, ele pensa 2 vezes em ofertar. Eu não sei, eu fico pensando, imaginando por que a pessoa lá fora gastava tanto, quando vem para cá Deus dá tanto e às vezes a pessoa não tira aquilo que é do Senhor. Porque eu não estou, eu tenho que dar para a igreja. Não, eu estou devolvendo um pouco do muito que Deus tem me dado, do Deus grande que tem cuidado de nós. E assim, eu vejo que é importante demais a gente investir. Mas às vezes eles se preocupam com outras coisas, às vezes se preocupam com... É lógico que as igrejas precisam ter um som bom, algumas coisas, aparelhagem, isso é importante para nós, outras coisas a igreja precisa. Mas às vezes preocupado com essas coisas, às vezes não investe. É criança mesmo, criança é de qualquer jeito, criança não é de qualquer jeito não. As crianças são inteligentes, elas são espertas e a gente vê muitas crianças sendo usadas pelo Senhor. E lá na igreja é uma coisa que eu tenho falado muito com as meninas, as nossas professoras. Vamos investir nas nossas crianças. Porque eu creio, eu fui de uma época em que a gente via crianças sendo batizadas com o Espírito Santo na minha época. Na época de criança eu via muito isso. E hoje a gente vê isso muito pouco. A gente ainda vê, mas é muito pouco. Deus mudou? Não. Hebreus fala que ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Então ele não mudou. O que mudou foi o homem. O homem que mudou. Se afastou cada vez mais. Então afastou, então a gente não percebe isso. E eu tenho orado, eu tenho buscado o Senhor, eu falo, Deus, eu quero ver as nossas crianças voltando a profetizar, a ser batizadas com o Espírito Santo, a ser usadas pelo Senhor para propagar o Evangelho lá fora. E eu falo com eles, lá na escola, com o seu coleguinha, você tem que falar de Jesus para ele. Chega para ele e fala assim, Jesus te ama, Jesus quer te abençoar. Tem uma frase que muitos líderes falam, e eu acho errada demais, que a criança é o futuro da igreja. A criança, para mim, é o presente da igreja. A criança tem dado testemunho fantástico na sua escola, com a linguagem dela, com o entendimento dela. Ela tem sido, muitas vezes, muito mais ousada na palavra do que os adultos. Ela é o futuro da liderança da igreja, né? Sim. Mas a criança realmente tem uma resposta muito rápida ao Evangelho da Graça. Então, muitas vezes o professor não prepara porque é para a criança. Um professor não ora porque é para criança. O professor não jejua porque vai dar aula para criança. Esse é o grande erro da igreja evangélica hoje. O grande perigo. Porque as crianças nos surpreendem. Eu já vi o professor passar apertado com pergunta de criança numa escola bíblica dominical. Então a gente precisa se preparar, sim, porque a Bíblia fala que eu tenho que fazer o melhor para o Senhor.
eu não posso fazer de qualquer jeito. Até porque, às vezes, a gente não entende. Existe um versículo na Bíblia que fala assim, que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E olha para o senhor ver, às vezes a gente não atenta para a palavra. É muito forte, pastor. Maldito. Eu trago maldição para a minha vida. Ah, porque é que é para criança mesmo? Não vou orar, não vou jejuar. Eu preciso orar sim, eu preciso jejuar sim, eu preciso me preparar. Por quê? A terra é fértil. Muito fértil. A cabecinha dele está ali. E a semente é perfeita, o evangelho. Perfeita. Melhor ainda, semente é perfeita. Então você vai lançar essa semente e ela vai produzir. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, minha irmã missionária, uma palavra para essa mãe, para esse pai, para essa pessoa que está assistindo o programa hoje e talvez esteja assim, desanimada com essa vida, olhando essas notícias de crise no país, talvez esteja sem vontade até de viver. Que uma palavra a senhora deixa para essa pessoa? Eu deixo para todos os que estão nos ouvindo o seguinte, nós temos um Deus grande. Nós sabemos que diante da Bíblia, as coisas não vão melhorar, isso é fato. As coisas precisam acontecer porque nós sabemos que o Senhor Jesus está prestes a voltar. Mas eu não posso me desanimar, porque eu não sei quando Ele vai voltar. Não sei se Ele vai voltar hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 10, só Ele sabe. Mas eu preciso estar preparada, porque Ele pode não voltar daqui 10 anos, mas eu posso ser chamada às mansões celestiais, então eu tenho que estar preparada. Eu tenho que estar preparada e preparar os meus filhos. Eu não posso desanimar. Eu não posso desistir da minha família. Eu não posso desistir dos meus, principalmente dos meus filhos, porque a palavra do Senhor fala que eles são herança do Senhor que Deus colocou nas nossas vidas. E é uma responsabilidade que eu tenho. Então eu não posso deixar, eu tenho que prosseguir, eu tenho que querer. Até porque Deus é grande. Quando eu escolho, quando eu quero, o meu Deus me abençoa, o meu Deus me fortalece, o meu Deus me ajuda. A gente conhece a história de Davi. Davi passou por tantas situações. Lutou com o gigante, lutou com o urso e venceu. Venceu por quê? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é grande demais, pastor. Vale a pena? Mais que vale a pena, não posso deixar de falar desse Deus que é grande e poderoso e faz por nós muito mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Amém. Minha irmã, eu queria agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Pela vida do seu esposo, pastor. Agenor Silva. Pela Igreja Presbiteriana Renovada de Lambari. Que Deus abençoe vocês muito. Que Lambari também seja tocada de uma maneira tremenda pelo Espírito Santo de Deus. Que haja um avivamento lá, mas um avivamento de arrependimento. Amém. Que as pessoas possam olhar para Cristo Jesus, olhar para dentro de si e falar, eu preciso de perdão. Amém. E que Lambari seja conhecida não só como uma cidade turística, né? Amém. Mas pela cidade do avivamento Glória do a Senhor, Deus. realmente do mexer do Senhor naquela cidade. Amém. Que Deus abençoe e muito obrigado pelo carinho. Eu agradeço o convite de estar aqui, pastor, falando desse Deus grande, que eu não posso deixar de falar dele de jeito nenhum, porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem me amparado, Ele tem me protegido, cuidado de todos nós. Agradeço ao pastor pelo convite. E faço o convite o senhor de estar em Lambari conosco, conhecendo a nossa cidade, indo lá dar uma palavra na nossa igreja. Será um prazer muito grande para a gente. Amém, pastor? Deus abençoe a paz do Senhor. A paz do Senhor. O programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Eu quero meditar na palavra do Senhor em um texto que se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amém? Vamos orar, Senhor Deus. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de sermos aqui saciados pelo poder da Tua palavra. Esta palavra é a vida, esta palavra é a única verdade e a nossa única regra de fé. Fala para essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas de uma maneira especial hoje, Senhor Deus. Que o seu coração seja preenchido pela Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro e agradeço. Amém. Você é realmente um cristão? As pessoas se dizem, olha, eu sou cristã, eu amo a Deus, eu creio em Cristo Jesus, mas será que isso é uma verdade na sua vida? Um cristão tem algumas características, e nesse texto nós podemos detectar aqui algumas características. A primeira dela, quem é cristão, ela sabe quem é Cristo Jesus. Os cristãos pecam. O pecado na vida de um cristão não é uma prática, mas é um acidente. Ele não ama o pecado, mas ele ainda peca. Mas ele sabe que ele tem um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo, aquele que justifica, aquele que salva, aquele que diz, eu perdoei, o meu sangue está sobre essa vida, e eu perdoo o seu pecado. As pessoas muitas vezes querem dizer que são cristãos, mas não sabem nem o que é Jesus. Jesus é único, Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Senhor, Ele é o começo, o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o Consolador, Ele é aquele que veio para trazer novidade de vida para você e para a sua família. Ele é aquele que veio para resgatar você, Jesus Cristo. Você precisa amar Jesus Cristo e você precisa saber quem Ele é. É interessante que você precisa saber também o que Ele fez. E a palavra de Deus diz que Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas do mundo inteiro. Jesus é aquele que, através do seu sacrifício, nos trouxe a oportunidade de ter os pecados perdoados. O que acontece? Eu e você, quando nascemos, nós herdamos o pecado de Adão. Por causa de um só homem, o pecado entrou no mundo. E nós somos pecadores. Mas através de um só homem, a salvação entrou no mundo. E todos aqueles que creem nesse sacrifício são perdoados. Então, eu e você não teríamos condições de nos achegar a Deus. Mas a ira de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus, e se você entender que Ele se fez pecado em seu lugar, que Ele pagou o seu pecado, então você sabe o que Ele fez por você, e você vai ser extremamente grato, você vai ser apaixonado por Cristo Jesus. Você entendeu o sacrifício de Jesus Cristo? Nós estamos chegando na época aqui que as pessoas comemoram o Natal. E normalmente um Natal sem Cristo Jesus. As pessoas falam que Cristo Jesus está nesse Natal, mas esse Natal se tornou tão mundano. Ele atraiu tanto para a vida material que Jesus nem ao menos é lembrado. Mas havia um velho chamado Simeão. Simeão, ele viu Cristo Jesus quando foi apresentado ali na igreja com mais ou menos 8 dias de vida. E sabe o que aconteceu? Quando ele pega Jesus nos braços, ele diz, posso agora, meu Deus, sair deste mundo, porque eu já vi a tua salvação. Jesus é aquele que veio para salvar, para trazer vida, para regenerar. Para isso você precisa saber que Jesus Cristo é aquele que pagou o pecado. E o sangue dele é suficiente
para pagar o pecado do mundo inteiro. Então é preciso apenas que você creia, que você negue a si mesmo e que você siga Cristo Jesus. Você já entendeu esse sacrifício? Você já entendeu um amor como esse? O amor de Cristo Jesus sobre a sua vida é inexplicável, porque você não teria coragem de morrer por alguém que você ama, Você não teria coragem de dar o seu filho, você que tem filho, para morrer por alguém. Mas Deus, na sua infinita glória, sabedoria e no seu infinito amor, Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você precisa saber o que Jesus fez. Agora tem mais uma coisa. Você precisa fazer algo diferente. Se você diz que ama Cristo, então tem um versículo aqui para você. Se você diz que conhece e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e em você não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Você lê a Bíblia? Você frequenta cultos durante a semana? Você tem vontade de aprender de Deus? Como que você vai saber as ações que você deve praticar se você não lê a palavra do Senhor? Então, se você não lê a palavra do Senhor, e se Jesus é a palavra, você não ama Jesus, e você não é um cristão. Então eu quero chamar a atenção sua hoje. Comece hoje, leia a palavra de Deus. Vou te dar uma sugestão: leia o Evangelho de João, 21 capítulos. Você pode ler um capítulo por dia, 21 dias. E quando você for ler, antes de você abrir a palavra, você diga assim: Senhor Deus, eu estou diante da maior preciosidade que existe, a tua palavra. Fala no meu coração aquilo que tu queres. E comece a fazer a leitura e comece a buscar conhecer de Deus. Quando você começa a conhecer de Deus, as suas práticas são mudadas, porque você vai entender o que Deus quer que você faça. E se você não pratica aquilo que Deus está mandando, você é um mentiroso. E a palavra que diz isso, então nisto sabemos, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Cristão significa ser um pequeno Cristo, aquele que imita Cristo, aquele que se parece com Cristo. Você precisa parecer com Cristo. Não adianta você chegar no local que você trabalha e falar de Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver a transformação de Deus, e ver que você tenta imitar a Cristo Jesus, e ver que cada dia mais há algo diferente na sua expressão, no seu sorriso, na sua maneira de caminhar, nas suas ações, porque quem tem realmente Cristo Jesus tem a vida transformada. Talvez você esteja passando por alguma luta, enfermidade na família, problemas de relacionamento, um filho que não está respondendo ao seu chamado, à sua ordem, e talvez essa tenha sido a prioridade da sua vida. Não, a palavra de Deus diz assim: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então você precisa conhecer o que Deus espera de você. Deus deve ser a sua prioridade. As demais coisas Ele acrescenta. Ele sabe da luta que você tem na enfermidade, Ele sabe da luta que você tem financeira, Ele sabe da luta que você tem com seus relacionamentos, com seu filho, mas Ele quer você com o coração totalmente quebrantado na sua presença. Ele vai fazer algo que você nem pensou, infinitamente mais do que você pediu e pensou. Que Deus te abençoe, eu quero orar por você. Senhor Deus, que a sua palavra seja uma verdade nessa vida, Senhor Deus. Vem com a tua bênção, com o teu poder, com o teu discernimento, abre o coração dessa pessoa, Senhor Deus, para que ela possa entender que ela precisa negar a si mesmo e mergulhar na tua palavra. Senhor Deus, nós não queremos pecar, mas se pecarmos, sabemos que temos um advogado, Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua vida na nossa vida. Eu abençoo esse lar agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que a sua esperança seja o Senhor. Pela fé posso enxergar, pela fé posso